Direto aqui do centro cirúrgico, vou falar um caso de sangramento nasal de uma senhora de 86 anos com antecedente de hipertensão arterial, diabetes. E aí ela chegou no consultório com sangramento bem volumoso, ativo, e nós fizemos um primeiro procedimento para parar o sangramento, e depois desse procedimento, que foi uma formação natural de um coágulo. Então, quando você tem esse paciente sangrando subitamente, você pode baixar a cabeça dele, fletir a cabeça, pressionar o local do sangramento e aí forma um coágulo dentro do nariz. Aquele sangue vivo, ele vai formar um coágulo, que é um tamponamento natural. E aí nós fizemos esse tamponamento e aguardamos um certo período, olhamos a paciente, regulamos a pressão e aí nós vamos fazer a investigação do caso. E aí faz a aspiração do coágulo e por via endoscópica a gente vai avaliar essa fossa nasal. O paciente já não estava mais sangrando e aí você vai ver aqui, ó, no vídeo, vasos bem túrgidos. Então é uma endoscopia rápida que você entra na fossa nasal esquerda. Então a gente vai entrando, filmando, vendo algum ponto de sangramento ativo, e depois você passa para a fossa nasal direita e a partir dessa avaliação, desse inventário, aí você consegue fazer um diagnóstico. Uma coisa em paciente idoso é sempre lembrar das lesões que podem causar sangramento, as tumorações principalmente. Então nunca achar que o sangramento nasal é normal e que não é só pela pressão. Às vezes você tem um paciente hipertenso que tem pico hipertensivo por causa da questão da urgência do sangramento, ele fica estressado e aumenta a pressão, e aí por dentro você vê uma outra patologia de base, que no caso poderia ser uma tumoração, e alguns outros processos também que causam sangramento, como distúrbios de coagulação, por exemplo. Então, inicialmente você faz essa endoscopia, avalia pontos de sangramento, se for possível cauterizar. Se não, você, dependendo do volume, procede com o tamponamento, mas você tem que tirar esse paciente do sangramento imediato. E aí, no caso dessa senhora, nós fizemos esse procedimento endoscópico e identificamos esse pico hipertensivo que causava o sangramento, regulamos a pressão, faz-se uma complementação nutricional do ponto de vista de reposição de vitaminas, sais minerais e aminoácidos. Tem que lembrar que o idoso geralmente não tem uma boa nutrição, então você já começa a equivaler isso para que comece a normalizar. E aí tem algumas vitaminas específicas, por exemplo, uma vitamina K, que ela ajuda a evitar o sangramento, o próprio ferro, né, e os aminoácidos. Então essa paciente acabou evoluindo bem e não parou aqui dentro do centro cirúrgico. Mas por vezes esses pacientes vêm para o centro cirúrgico e aí imagina uma pessoa de 86 anos, né, já com uma idade mais avançada, com uma série de patologias associadas como a diabetes e a hipertensão, e está aqui fazendo um procedimento sob anestesia geral. Então você tem que evitar esse passo. Então, se você tem um caso de sangramento nasal ou conhece alguém, peça para procurar um otorrino, procure um otorrino, porque aí você faz uma avaliação prévia e você evita esses casos de urgências que chegam até a cirurgia, tá? Então, fica uma dica importante. E sempre tratar essas patologias de base. Então, você tem que controlar a diabetes, a hipertensão, as demais patologias. Por exemplo, tem pessoas com doenças autoimunes. Sempre investigar outras doenças, aí é papel do médico, você tem que ir ao médico para ele fazer isso. E aí uma boa conduta evita muito problema, tá bom? Então, se você está gostando do nosso conteúdo, segue o nosso canal, compartilha, passa para as pessoas, dá um like, nos ajuda a crescer para que a gente traga mais conteúdo para você.